Olá, estou aqui para gravar para vocês um pouco sobre símbolos, mitos, arquétipos e sobre essa confluência dessas áreas onde são abordados esses conceitos, os quais são muito importantes para nós descobrirmos qual é o valor do estudo desses elementos para a abordagem das histórias que são contadas, das fábulas, das parábolas e histórias em geral que são trazidas há séculos pelas gerações, contadas pelos antepassados. Então, nós temos, nas abordagens tradicionais, alguns elementos, algumas imagens que ficaram no nosso inconsciente, guardadas como sendo imagens representativas de elementos da nossa profundeza. Aqui nós vemos, né, a águia, o golfinho, o lemniscata, a coroa, vemos o olho de Horus, um gatinho com seu filho, filhotinho, uma árvore. Então, o que esses elementos podem nos dizer do nosso próprio passado, do passado da Terra? Como que eles funcionam em nós? Como que, ao nos depararmos com uma imagem dessas, nós podemos acender em nós essa vontade, essa energia de crescimento, de autodescoberta e de transformação? Como é que isso efetivamente vai funcionar em nós? Então, como eu disse, vamos tentar aqui abordar na perspectiva da linguística, que é a minha área, alguns conceitos de semiótica, passando rapidamente pela psicologia junguiana, pela mitologia, para nos acrescentar alguns também desses conceitos para o nosso melhor entendimento do porquê ler histórias, por que contar histórias, por que estudar sobre essas histórias antigas que são contadas pelos antepassados, pelas avós, pelos mais velhos. Então, aqui nós temos a representação do signo, que ele é como uma folha em branco, que tem os dois lados. De um lado, o significante, que é a cadeia sonora, a palavra que nós falamos ou que nós escrevemos, os elementos que são escritos ou que são falados, articulados, para formar as palavras e, então, remeter a uma ideia que nos traz daquilo no mundo real. Então, quando eu falo a sequência de fonemas água, né, A, G, U, A, eu estou querendo expressar a ideia do elemento água, que há no nosso planeta, e que nos serve de alimento e para higiene e muitas outras utilidades. Então, basicamente, né, a gente tem essa figura trazida por Saussure, definindo o signo. Sempre que há significante e significado, nós temos um signo linguístico. Mas o signo, ele também pode se constituir de imagens, como nós vemos nos ícones, hoje muito comuns no próprio celular, aqueles desenhos simbólicos ali, representativos de ações que são expressões, culturas, né? Aquelas imagenzinhas pequenas que simbolizam algo. Vamos ver uma figura mais à. E eles podem ser artificiais, criados pelo homem, ou podem ser naturais. Os naturais são chamados índices. Quando nós vemos assim que há uma fumaça em algum lugar, e você sabe que ali significa que está pegando fogo. Então, naturalmente, aquilo aconteceu, pode ter sido provocado também, mas geralmente quando a gente intui, né, esse significado é porque anteriormente acontecia de uma forma natural. E os signos artificiais, eles se dividem em signos não linguísticos e signos linguísticos e verbais. Aqui nós temos os exemplos dos ícones, né, figurinhas do celular que a gente aperta, e do índice. O índice é quando a gente vê ali a chuvinha que caiu
na planta, molhou a planta, então você vê o orvalho ficando na planta, você sabe que choveu ou que estava serenando na madrugada. E aqui um exemplo do signo verbal. O signo verbal é o léxico de uma língua, onde estão os verbetes, as palavras da nossa língua, registrados ali para o uso das pessoas, quando a gente quer uma comunicação efetiva. Então, são cadeias fonéticas agrupadas como palavras que têm um significado naquela língua. Mas a cadeia é um significante, ou falada, ou escrita, ou símbolos escritos, né, ou palavras faladas, nós vamos ter essa relação significante e significado, o mais comum, o mais usual, que dá conta de todo o nosso mundo, tá? A cadeia de palavras que nós temos para expressar as ideias. E aí, o que são os símbolos? Né? A gente vê aqui, ó, o símbolo do Yin Yang. Aqui a gente tem o oróboro, aquela serpente que come a própria cauda, que é o símbolo do início e do fim. Aqui o símbolo de paz, representado por essas pernas muito para baixo. Aqui temos o olho de Horus, um símbolo antigo egípcio, o sol, estrela de Davi. Então, são símbolos aqui que alguns a gente sabe o significado, outros a gente não sabe. A cruz ansata, né, egípcia, e aí o símbolo do masculino, feminino, ou do expectativo, do passivo, várias representações aqui que a gente tem dentro desses símbolos. Mas o que eles são? Para a definição da linguística, os símbolos são signos não linguísticos, que representam algo abstrato. Então, essa definição não é muito clara, né? A gente vê que os signos não linguísticos é que eles não são uma sequência fonética de palavras, eles são imagens. E que eles representam algo que, na realidade, não está ali. Não é como um ícone que você aperta o botãozinho e ele significa só aquela ação que ele vai fazendo aquele botãozinho. Não é, e em si também porque não é natural. Então, é uma tentativa de representar o que é sagrado, o que é grandioso, o que está no plano divino, o que está no plano espiritual, algo que nós não alcançamos por meio de simples palavras, por meio de uma explicação. É preciso de uma representação mais abrangente. Como Einstein diz que as interpretações dos símbolos são tentativas de traduzir o significado para um vocábulo, mas o símbolo permanece a melhor expressão do que ele comunica. Nesse símbolo mesmo, ele é a melhor expressão do que ele quer dizer. Se nós formos explicar o símbolo, nós vamos precisar de várias palavras. Às vezes, nem damos conta de tão complexo que é. Então, aqui tem um exemplo da cruz. A cruz é um símbolo muito comum, principalmente para nós cristãos, que simboliza o Cristo quando foi pregado no madeiro. Ela representa a divisão do mundo em 4 elementos, ou 4 pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, terra, água, fogo, ar, quaternário no qual nós vivemos. E também simboliza na linha vertical o que é divino, na linha horizontal o que é mundano. Como se nós estivéssemos vendo, né, a superfície do mar, delimitando o nosso mundo, e dali para baixo tudo é considerado do plano físico. E quando se desponta alguma montanha, algo muito alto, a gente imagina que esteja tocando o que é sagrado, o que é divino. Aqui nós temos a estrela de Davi, o selo de Salomão. É conhecido por representar o judaísmo e os seus adeptos, né? Toda a cultura hebraica, tudo que eles vivenciaram como povo e toda essa proteção que representava Salomão e depois o seu filho Davi. A palavra magia em hebraico significa escudo, broquel, defesa. Então, para eles, muito mais do que escudo, defesa, proteção, essa imagem representa. Mas nós podemos aqui, que estamos de fora dessa cultura, né, que temos assim somente informações ou instruções a respeito da cultura, para nós esse selo tem esse significado. Para eles lá é muito mais do que simplesmente isso. Aqui, como eu tinha mostrado, né, antes, o Yin Yang, que é da filosofia chinesa, da cultura chinesa,
representa a dualidade, é o conceito do Tao, ou Dao, né? Da filosofia, da metafísica e da cultura desse país, da China. Mas depois ele foi importado também para outros países, né? Então, essa força complementar que se contrapõe, fazendo um equilíbrio desse movimento da mutação, dessa energia masculina, feminina, ativo, passivo, diurno, noturno, luminoso, escuro, quente, frio, masculino, feminino. Então, são essas energias que se completam, se complementam, dando a sugestão do movimento e principalmente também voltando para um aspecto da medicina tradicional chinesa, o estudo do próprio corpo humano, com os humores, com os líquidos, com as mutações da própria transformação humana. Aqui a gente vê representações diferentes do mesmo símbolo. São símbolos da paz. Ele pode ser mostrado como esse círculo vermelho, com 3 pontos no meio. Pode ser mostrado como essa figura aqui, com as pernas, né, no canto aqui para baixo. Pode ser mostrado como uma pombinha branca da paz, com esse raminho na boca, que simboliza aqui quando Noé recebeu de volta da pombinha que ele soltou, da arca, recebeu uma que trouxe um raminho, simbolizando ali que eles poderiam ter uma continuidade da vida em um lugar que havia uma vegetação. Então, eles tinham encontrado terra, poderiam parar, né, a sua navegação diante do dilúvio. Aqui, a gente tem uma imagem do Senbazuru, que é uma imagem da tradição, da cultura japonesa, onde eles fazem origami tsuru, que é uma pombinha, né, feita de papel. Nessa pombinha, se eles conseguirem fazer 1000 tsurus e colocarem esses 1000 tsurus, eles vão formando fitas que são abençoadas e que dali eles vão exalar bênçãos, vão irradiar bênçãos de paz para a vida daquele que fez, né, fez essa arte de montar esses tsurus. E aqui nós temos o próprio bichinho, o elemento do mundo físico, o pombinho, a pombinha branca, que pode representar simplesmente um animalzinho que está andando lá no chão, né, ou voando, que você viu pelo caminho, ou se você já vê nesse animal um símbolo, você já vê que ele representa algo mais, que representa a paz, quando ele cruza o seu caminho, você pode se abrir para a leitura do livro da vida e compreender ali algum significado maior, você trazer para a sua experiência. Se eu vejo um pombinho branco, significa que terei paz nesse dia, ou significa que estou em comunhão com o sagrado nesse dia. E você pode aí, então, compreender vários significados a partir deste animal, e assim também vários outros que a gente vê que simbolizam alguma coisa. Uns simbolizam força, coragem, outros simbolizam destreza, inteligência. Então, muitos animais se tornam esses símbolos. E aqui já, tomando um empréstimo aqui da psicologia indiana, eu trouxe um modelo que é até bem comum de se ver da estrutura da psique. A psique é representada aqui por esse círculo maior, em verde claro, né, ou cinza claro, onde ela é uma estrutura semipermeável, que teriam algumas passagens, né, para o lado de fora, e esse lado de dentro é constituído do inconsciente individual daquela pessoa, e ela cria aqui um ego, que é a ilha da sua consciência, onde você enxerga na experiência humana, e é considerado o complexo primordial, o primeiro complexo gerado, criado para a sua interação com o mundo. E há outros complexos que são formados ao longo da experiência humana, da infância, quando você recebe algum aglomerado de sentimentos, de emoções que não ficaram bem resolvidos, pensamentos, e isso se junta e forma esse impulso chamado complexo. Então, são vários complexos também que navegam aqui nessa estrutura da nossa psique. Do lado de fora, o que o Dr. Jung postula como sendo o inconsciente
coletivo, que pertence a todo ser humano que já viveu no planeta Terra. Então, é uma construção humana, e ele é repleto de imagens. Essas imagens são construídas a partir do pensamento humano e das habilidades humanas de lidar com problemas. Nesse lado de fora gravitam os arquétipos. Arquétipos são essas construções a partir do inconsciente coletivo. Para o relacionamento desses elementos que estão aqui, existe o que o Dr. Jung chama de energia psíquica. A energia psíquica é uma subcategoria da energia vital. Assim como nós temos a energia vital, que garante todos os processos do nosso corpo físico, o bem-estar, a saúde, a paz, motivado, transformado por meio da energia vital, pode garantir a nossa sobrevivência. Também, na estrutura psíquica, existe uma energia que vai fluir, que vai garantir ali um relacionamento entre esses elementos. A energia psíquica é gerada por pulsões, tanto do instinto quanto do self. Aqui embaixo a gente vê a estrutura instintiva, vinda dos processos atávicos, construções da humanidade. E aqui em cima a gente vê a estrutura chamada self, que nós somos espiritualistas, podemos compreendê-la como sendo a expressão do espírito. Então, o self que organiza todo esse mapa, né, essa estrutura aqui, é que cria essa interação entre o ego e o mundo exterior, que vai angariando aqui elementos de experiências para a evolução. Mas ele também quer que o ser evolua e manda alguns impulsos, que são essas pulsões. O instinto também manda pulsões. Se a gente tem uma fome, se a gente fome e vai buscar por alimento, é porque o instinto soltou essa energia psíquica em direção ao ego e deu impulso para que a pessoa se levantasse, se movesse e fosse buscar o alimento. Então, o self é o arquétipo primordial, é a própria consciência. Assim como o ego é o complexo primordial. Os instintos são padrões ou comportamentos inatos, fixos, transmitidos de forma hereditária, bastante característicos de cada espécie. Tem por objetivo favorecer a sobrevivência do indivíduo e da espécie. Então, o instinto é aquilo que garante os nossos processos básicos aqui em confluência e em harmonização. Trouxe aqui a imagem do fio, né, como condutor da energia, para expressar a organização consciencial. Os símbolos, eles emergem da base arquetípica do inconsciente coletivo. Eles vêm do lado de fora, porque são construções do nosso mundo. Há muitos e muitos anos, gerações e gerações que trazem esses símbolos como representativos de algo grandioso, de algo sagrado. São os grandes organizadores da libido, a energia psíquica. O Dr. Freud chama a libido energia sexual. O Dr. Jung chama energia psíquica. Ele acha que a energia, ela recebe esse impulso vindo da própria construção dos processos da mente e da construção do ser. O símbolo não está no mundo físico. Ele tem uma face no mundo físico, mas ele não está aqui. Ele conduz a energia dos mundos espirituais para o mundo mental. Transmite essa energia de fora para dentro, e quando já entra em contato com essa imagem, o ego aqui encarnado com o olho físico, né, se depara com essa imagem, algo lá dentro dele faz um eco consigo mesmo, um eco com a ancestralidade do ser humano. Então, abre o fluxo. O símbolo atrai para si uma grande soma de energia e dá forma aos processos pelos quais a energia psíquica é canalizada. Então, a energia flui por meio do símbolo e impulsiona o ego a crescer, a evoluir, a descobrir-se, a transformar-se. Daí a importância de estarmos em contato com os símbolos.
a linguagem simbólica e as imagens. As imagens, elas têm uma linguagem simbólica, elas nos falam de uma forma profunda. Você vê a conexão entre o lobo e uma menina, uma jovem, entre o lobo e uma mulher idosa. É diferente. O lobo, esse aspecto selvagem, esse aspecto indomado, esse aspecto primitivo. Quando ele fala a uma mulher jovem, pode-se pensar na sedução, como na história da Chapeuzinho Vermelho, em que o lobo representa o aspecto masculino de sedução. Quando o lobo está ao lado de uma mulher velha, a gente pensa ali em todo o conhecimento que essa mulher tem durante a sua vida, em como ela vai encarar essas influências externas, instintivas, e como ela vai decidir sobre o seu futuro, sobre a sua vida, a partir dessas experiências que ela colheu. Então, é muito diferente essa imagem se nós analisarmos o estágio da vida feminina. Aqui, arquétipos são modelos, modelos do nosso mundo, modelos onde nós vemos estruturas já prontas, trazidas dessas formas do inconsciente. O mais famoso é o arquétipo do herói, que há em todo romance, toda história, todo filme, a estrutura do arquétipo do herói. Então, ele é convidado a participar de alguma aventura onde ele precisa provar alguma de suas características, e nessa aventura, nessa busca, ele acaba por descobrir em si mesmo potenciais, despertar potenciais em si mesmo, para dar conta de tudo que vem do externo, e esse processo é chamado, né, de jornada do herói, e é o tema de todo filme, toda história em que um herói venha vivenciar essa aventura. Então, há outros arquétipos postulados por Dr. Jung, são 12 tipos, e que nós podemos ali, de vez em quando na nossa vida, assumir um desses papéis. Já são papéis estabelecidos no nosso mundo, como, por exemplo, o papel de mãe. O papel de mãe já é um arquétipo muito antigo na humanidade, e que, de vez em quando, a mulher vai assumir esse papel por entrar no processo da maternidade, vai aprender a lidar e vai se lembrar do que há nos registros do nosso mundo a respeito disso. Então, os arquétipos são conjuntos de imagens primordiais, essencialmente, que habitam o inconsciente coletivo universal de toda a humanidade, resultantes de experiências que transpassam gerações. É um conhecimento ancestral que temos íncito dentro de nós e que podemos desenvolver, mesmo sem a consciência de que o estamos vivenciando. Às vezes eles emergem dentro de nós não nos damos conta de que estamos vivenciando. Cada arquétipo tem características psicocomportamentais passíveis de identificar em nosso próprio comportamento. Como nós vemos, estamos agindo segundo aquele arquétipo. Encontramos dentro de nós um eco, uma forma de nos expressarmos que está de acordo com o que havia já na nossa vivência, no nosso mundo. E aqui um pouquinho sobre o mito, só rapidamente. Mito significa fala, né? Mitos em grego significa fábula. E os mitos são muito mais do que fábulas. Eles encerram o funcionamento desses arquétipos fundamentais de um povo, de uma cultura, trazendo a história de heróis, de deuses, e trazendo a representação dessas estruturas de uma forma que nós possamos entender o que houve no passado e o que hoje é difícil de ser compreendido. Então, vem sendo trazido por meio dessas histórias. Os mitos representam essas faces do inconsciente coletivo, essas faces arquetípicas, né, e orientam para o autoconhecimento. Aqui nós vemos Gaia, representada nessa mulher, segurando aqui o planeta Terra, né? Então, Gaia é o planeta Terra, o feminino, aquilo que gesta, aquilo que é a matéria do mundo físico, na qual serve de base para as experiências espirituais que o espírito vem buscar aqui no nosso mundo. Então, essa mãe que vai nutrir a experiência no mundo físico.
E aqui, finalmente, para encerrar, né, a pergunta que sempre me fazem e que acho que procuramos informar aqui como que isso vem a sanar essas interrogações. Por que contar histórias? Há histórias que guardam um conteúdo simbólico, conteúdo arquetípico e mitológico. Esses símbolos são transformados em energia psíquica, facilitando a comunicação com o inconsciente. Quando você entra em contato com uma história, você vê um arquétipo, você vivencia isso na sua humanidade, você escuta um mito ou vê uma figura que agiu de uma forma em um mito, você está facilitando essa comunicação com o inconsciente, está permitindo que a energia que vai irrigar essa comunicação com o inconsciente venha a fluir por meio da exposição a esses símbolos. E por que eu quero conversar com o inconsciente? Para ampliar a consciência, para a sua consciência sair da ilha somente do ego e das personalidades, né, que elabora para vivenciar no nosso mundo. Para o autoconhecimento e para expressar os valores espirituais. Então, aqui a gente mostrou, né, um pouquinho desse caminho quando nós buscamos conhecer sobre nós mesmos, quando nós procuramos no próprio mundo, nas próprias histórias, no próprio passado, algumas pistas de como nós somos e de como nos tornarmos seres mais integrais, mais autoconscientes e que possam funcionar, né, de uma forma mais feliz e harmonizada consigo mesmo e com o próximo. Agradeço a atenção.